Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a um novo ano lado a lado comigo. Um ano que vai ser muito especial, pois em agosto estaremos comemorando 10 anos de programa aqui no YouTube. 10 anos divulgando e valorizando a nossa região. Mas vamos falar agora de quem está aniversariando hoje, dia 2 de fevereiro, nossa querida Itu fazendo 414 anos. Parabéns, Itu, parabéns, ituanos! E para comemorar, aqui comigo, eu convidei a querida artista plástica ituana Ali Neves. Recentemente, a Ali ampliou e reformou a Casa das Artes, que além do seu ateliê, abriga uma galeria para exposição de trabalhos de conhecidos artistas de Itu e região. Bem-vinda, Ali! Muito obrigada. Vou aproveitar para parabenizar a minha cidade, onde eu nasci e vivo, né? E tu, parabéns! E tu maravilhosa, né? Ali, vamos ao nosso assunto, então, a Casa das Artes. Ampliada, reinaugurada, um sonho realizado? Com certeza. Um sonho realizado com muita história, né? Foi muito satisfatório, foi muito gostoso essa inauguração da Casa das Artes. Nós estávamos precisando de mais espaço para poder promover mais arte, para poder setorizar as salas, colocar tudo no seu lugar. Então, agora depois de 2 anos, eu no comando da Casa das Artes, né? Eu consegui em outubro a setorizar e ter mais espaço para as aulas, ter um espaço de atendimento ao cliente e principalmente ter a tão sonhada galeria de arte para promover os artistas de Itu, da região. Então, assim, estou muito, muito feliz. Fala um pouquinho dos artistas que tem lá nesse espaço, que são obras que retratam Itu, né? Isso mesmo. Temos os artistas icônicos da cidade, como Dom Espirro, né? Sueli Souza com as porcelanas, temos as esculturas de Sergirson, temos Paulo Lara, e essas são as pessoas, tem eu, né? Que nós retratamos Itu, nós temos obras lá com retratos de Itu e outros artistas também contemporâneos, né? Tem Adriana Fujimoto, o Bexigão, que é daqui de Salto, né? Temos muito mais artistas que são de Itu, né? E o Bexigão de Salto. Então, aos poucos, a gente vai ampliando para a região. E aquele imóvel lá da Rua dos Andradas 617, né? É um casarão centenário, não é? Centenário. Conta um pouquinho da história desse casarão. Bom, eu falo que aquele casarão, ele respira arte, né? Porque esse casarão foi de Margarida Solato. Ela era musicista, autodidata, e ela que comandava o órgão da matriz. Ela que tocou e ela que fazia toda a manutenção do órgão. E ela era bordadeira. Falam que era uma bordadeira de mão cheia. Pianista e bordadeira. Pianista e bordadeira. Então ela era uma pessoa artística, né? Então ela morou ali no casarão e alugava a outra parte, que é onde é a Casa das Artes. E ela morava nesse espaço novo que é agora a Casa das Artes. Então ela ficou viúva muito cedo. Aí pra poder sustentar os filhos, ela bordava, porque na época ela fazia um enxoval dos bordados para as moças que iam casar, sim, né? Então ela sustentou os filhos com o bordado e com o órgão, que elas tocavam no casamento e tal, né? E ali do lado foi alugado já por Isidoro Charese, que ele era alfaiate, também muito conceituado na cidade na época, né? Que era um artista, né? da alfaiataria. Foi muito tempo também sapataria do Banzi, que é um sapateiro super conhecido na cidade. Então foi por muitos anos e depois já entrou a Casa das Artes no ano 2000. Então eu falo que ela é uma história já artística, né? Porque ela já tem a arte impregnada nas paredes. Né? E depois a Casa das Artes foi fundada pelo Carlos Terração. Isso mesmo. Em 2000, ele fundou com a molduraria. Com a molduraria. Isso. Aí
Logo em seguida veio a ideia, como era um espaço grande da casa, né? Para moldura, só para vender, que era a exposição, tinha um mostruário, e para fazer a venda das molduras. Aí ficou grande a casa, porque a fábrica era na casa dele, num espaço. Né? E aí eles resolveram começar a dar aula, a oferecer aula de pintura. Então a Casa das Artes teve uma época que já chegou a ter 150 alunos por mês. Tinham vários professores, era aula de manhã, tarde e à noite. E você foi aluna lá, né? E eu fui aluna, então a Casa das Artes abriu em 2000. Em 2001 eu comecei, que a minha professora de arte, que foi em 2000 também que eu comecei a pintar, foi para a Casa das Artes e eu fui junto. Então a minha história com a Casa das Artes é desde que ela nasceu. E no final de outubro, né, que foi a reinauguração, muitos amigos foram lá prestigiar a inauguração, né? Conta um pouquinho dessa emoção, desse momento. Foram muitos amigos, passaram mais de 100 pessoas pela Casa das Artes nesse dia. Então, assim, mais do que uma satisfação pessoal, é a satisfação de promover aquele lugar, porque a gente tem uma história com a Casa das Artes, né? Então, assim, foi uma emoção muito legal. Tantos artistas, né? O meio cultural, a Secretaria da Cultura, prestigiando o evento, os artistas importantes da cidade. Então, assim, foi muito incrível, né? Fora os amigos que vêm. Eu falo que só tinham pessoas que tinham que estar lá, que são pessoas que realmente fazem ou fez parte alguma vez da história da Casa das Artes, da minha história. Então, assim, foi um dia incrível, perfeito, foi uma lembrança muito boa que vai ficar pro resto da vida. E lá na Casa das Artes reinaugurada, né, você tem então agora a galeria para exposição, tem um novo espaço para molduraria, né, e tem um espaço exclusivo para o jogo de pintar, né? E então eu queria que você explicasse o que é o jogo de pintar. Inclusive nós temos aqui no nosso cenário, fazendo companhia, uma obra de arte do Sergirson, né? Isso mesmo. E que também faz referência ao jogo de pintar. Explica pra gente. Bom, é muito bom ter essa oportunidade de explicar o que é o jogo de pintar, porque quando você não conhece uma fruta, então eu falo assim, olha, essa fruta é amarelinha, redondinha, mas ela é azeda. Então você vai assim, será que é laranja? Ou será que tem gosto de azeda? Então é limão. A gente tenta ficar buscando referências, né, do que é conhecido pra gente. E o jogo de pintar não é conhecido pra nós aqui no Brasil. O meu ateliê é o quarto ateliê aberto no mesmo modelo do jogo de pintar. Esse tipo de modelo de ateliê, ele vem da França. Ele já existe há mais de 70 anos e foi criado pelo Arno Ster. Que é esse que senhor é a que tá representação desse senhor. Hoje ele vai completar esse ano 99 anos, ele é ativo, ele dá aula online. Que bênção! E com tradução simultânea para 4 países. Então é uma pessoa que viveu e vive intensamente daquilo que ele criou, da sua criação, e que fez tão bem para tanta gente, né? Resumidamente, Arno Ster, ele é alemão e na época do nazismo ele foi com a família para a França, para fugir da guerra. Quando ele ficou mocinho, ele foi convidado a distrair as crianças órfãs da guerra. Ele falou assim, porque ele não era nada, né? Ele fala, não era pedagogo, não era artista, eu só era uma pessoa ali para fazer alguma coisa. Vou dar lápis e papel para essas crianças pintar, né? É isso que eu vou distrair. E nesse tempo ele começou a observar que existia um padrão de desenho nessas crianças. Daí ele falou assim, deve ser as condições que elas estão que fazem o mesmo desenho. E aí com o tempo elas pediram para fazer em folha maior, ele colocou na parede, aí distribuiu os potinhos na mesa para eles usarem a mesma tinta para ficar mais fácil deles usarem o mesmo material, né? Foi tudo muito orgânico. Primeiro aconteceu, depois ele descobriu por que as coisas aconteciam. Com o tempo esse lugar fechou e ele abriu no apartamento dele na França esse modelo de ateliê. E aí nesse apartamento, nesse lugar, ele observou que o mesmo padrão de desenho que existia no orfanato existia ali também. Ele falou assim, então peraí.
Não tem a ver com as experiências daquelas crianças. Exatamente, não são as condições, tem alguma coisa a mais aí. E aí o negócio começou a tomar forma, ele começou a ser convidado para participar de congressos, não sei o quê. E foi convidado pela Unesco a participar e ir para os povos primitivos que não tinham alfabetização, para poder observar esse fenômeno. Porque como ele não ensinava técnica, né, as coisas estavam acontecendo espontaneamente. Né? E aí foi constatado que em todo o mundo, em todos os povos que ele foi, tinha o mesmo padrão de desenho. Então ele falou assim, então ele, na época, existe uma ciência no jogo de pintar que se chama semiologia da expressão, que estuda a formulação, que é essa catalogação de 70 traços que é comum a todo ser humano quando em condições naturais, que não tem nenhuma interferência externa. Que é natural das pessoas. Exatamente. Então, o que a ciência constatou? Que nós temos a memória celular, né? Temos no nosso DNA. Então, tem a cor de pele, não sei o quê, e vem essas referências também impregnadas no nosso DNA. Muito desses traços são referências que a gente tem de útero. Por exemplo? O exemplo, a garatuja, que é aquele rabisco, que o primeiro traço que a gente faz, né? Esse rabisquinho redondinho. Sim. É a lembrança dos 9 meses que a gente fica na barriga da mãe, virando. Que a gente fica ali, né? Virando na barriga da mãe. Então, muitos desses traços têm a ver com o útero. Que legal! É o funil, que é quando a gente está saindo, está nascendo. A limitação de céu, terra, do espaço quadrado. Então, tudo de lembrança que a gente vai tendo, a gente vai representando. É a primeira memória que a gente tem de representação, né, gráfica, que a gente começa pelo desenho. Então, o que o jogo de pintar a gente estuda? Não a evolução da pessoa no desenho. Não vou ver se ela está desenhando melhor, se está pintando melhor, não. É como que isso está influenciando entre um tempo e outro. Por exemplo, eu pintava quando era criança uma casinha, um lago e fazia um caminho. Esse caminho já está se perdendo nas crianças de hoje. Por quê? Porque a gente não anda mais a pé. Então essa memória do caminhar já está se modificando. Hoje aparece um celularzinho no desenho. Exatamente. Daqui a pouco vai ser só quadradinho, retangular, não vai ter mais figura redonda, né? Então é isso que o estudo do jogo foi profundo, né? Porque aí o Arno fala, quem faz o jogo, como a gente tem muita memória de útero, é um lugar que a gente tem um aconchego. Né? A sala é preparada sem uma interferência, então tudo organicamente aconteceu. A sala do ateliê se chama clolier, do francês closelier, de lugar abrigado. Então é ateliê clolier. Então a sala é fechada, né? A gente coloca o papel craft, o papel de cartolina, coloca com taxinha. E aí todo mundo usa da mesma mesa paleta, né? E usa do mesmo pincel. Então você compartilha ali o material e faz em pé. Então a gente tem um movimento corporal, benefícios, vamos falar do jogo, né? Movimento corporal. Ali você tá num lugar abrigado, você não leva o seu desenho para casa. Não leva por quê? Não, para você não ter julgamento. A partir do momento que você sai dali com o desenho, ele vira uma obra comunicativa e suscetível ao julgamento. Que lindo é julgamento. Ou chega que lá, é isso? O pai e a mãe né? já detona, mas eu tô pagando aula pra você fazer isso aqui. Exatamente, para rabiscar você faz em casa, né? Porque a gente precisa sempre ter uma referência, você tem que desenhar bonitinho, vamos fazer uma releitura. Vamos fazer uma releitura de Van Gogh, né? Que é o que acontece na escola. E aí a arte é sentimento, né? Como que eu represento o sentimento de um artista que fez mais de 100 obras 2 meses antes de se suicidar, né? Então imagine o quanto de sentimento ele estava ali tentando tirar, tentando trabalhar e não conseguia, por isso produziu tanto. E a gente pede para uma criança representar o sentimento do outro. Aí você vai colocar uma exposição. Esse copiou bem, esse não sabe pintar. Pô, não sei mais pintar.
E o seu ateliê é um dos únicos no país que tem o jogo de pintar. Isso, o meu é o quarto, que ele é fidedigno ao da França. Então é a mesa paleta, é bem simples, é uma mesa paleta, são 18 cores. As minhas tintas eles produzem as tintas, são tintas de pigmentação natural, com uma excelente qualidade de pigmentação e vividez de cor, sabe? O pincel também é um pincel especial, é uma delícia pintar com ele. Então, assim, o jogo de pintar é uma experiência. É uma experiência que cuida do teu emocional. Porque ali dentro você vai ser você. Ninguém vai te falar o que você tem que fazer. Então, vai te dar a liberdade de escolha, autocrítica, né? Autoconfiança. Que é você que vai gostar ou não da sua produção. Você gostou, né? Como a criança vem, tá bonito. Você gostou do seu desenho? Gostei. Que bom. Também gostei. Você gostou? Que lindo, porque a criança, a gente cresce como? Dependendo sempre da aprovação do outro. Aprovação do adulto, principalmente, né? Exatamente. E nós, como adultos, também crescemos inseguro, porque será que tá bom o que eu tô fazendo? Porque, né? Não é por querer, né? A gente quer agradar. Mas nesse agradar, você tira a autonomia. E Ale, como foi que você se interessou pela pintura, pelas artes? Eu acho que isso nasceu comigo, porque eu sempre gostei muito, desde a época de escola. Eu sempre adorei as aulas de educação artística. E eu era a única referência de arte que eu tinha, era a minha professora de educação artística, que era Ana Maria Carnelucci. Então eu amava as aulas dela, mas como eu nasci em Itu, e na época não tinha ninguém na família artista, pra eu ter uma referência, né, o que se podia, tem muito preconceito, né, como que você vai viver de arte? Não ganha dinheiro com arte, não sei o quê. Vai ser artista? Né, pra mim não era um viés de profissão, mas eu sempre gostei de pintar, tanto é que quando eu comecei a trabalhar na contabilidade, eu comecei a pintar, porque a esposa do meu chefe da contabilidade ensinava a pintar. Eu falei assim, gente, não acredito, existe aula de pintura em Itu, que eu também nem sabia. E aí eu comecei a pintar. Então foi Você começou na Casa das Artes? Eu fiz um pouquinho num outro ateliê, mas foi acho que uns 6 meses. E aí, quando essa professora saiu desse ateliê e foi para a Casa das Artes, que tinha recém-aberto, aí eu fui junto com a professora. E você trabalhava em contabilidade, né? E depois, quando que você resolveu deixar a contabilidade e ficar só com a arte? Pois é. Eu trabalhei 20 anos na contabilidade e 20 anos eu pintei, paralelamente, era hobby. Né? E sempre pintei modelo, né? Pintava paisagem, flor, enfim. Em 2019, depois, eu sempre tive muita enxaqueca, muita mesmo. De perder dias, de perder um final de semana, todo mês eu tava no hospital tomando remédio para enxaqueca. E depois eu também tava tendo umas desregulagens no sistema urinário, de hemácias na urina, não sei o quê. Então eu vi que alguma coisa não tava certo, né? Então assim, a contabilidade era uma coisa que aconteceu na minha vida. Saí da oitava série, o que eu vou fazer? O que os amigos vão fazer? Técnico, contábil? Vamos lá, pra eu não perder o amigo. Sim. Então não era uma coisa que eu falasse, nossa, que eu queria isso. As coisas foram acontecendo e eu sempre tive muita sorte na área. E aí eu fui, paralelo os dois. Aí em 2019, eu trabalhava aqui em Salto, coincidiu que a empresa multinacional que o escritório prestava serviço ia se desligar. E eu tinha a opção ou de voltar pro escritório ou de tomar um rumo na vida, né? Eu falei assim, então eu acho que a hora é essa. Eu saí do escritório, as minhas enxaquecas acabaram, eu nunca mais tive crise de enxaqueca. Olha aí! O meu sistema urinário regulou. Santo remédio essa arte, hein? Pois é. A pintura. Em um mês, depois que eu saí do escritório, eu criei minha identidade artística. Porque eu falei assim, bom, se eu quero ser artista, eu não posso pintar tudo que todo mundo pinta, né? Vamos criar minha identidade, que é uma dor imensa do artista, né? Vou criar a minha identidade artística. E cada artista tem um estilo próprio, né? Qual é o seu? Isso.
eu fui tentando buscar referência. Eu não busquei referência, na verdade, foi organicamente que aconteceu essa identidade, né? Foi quando eu saí da técnica e entrei para um mergulho em mim mesma. Comecei a fazer testes. E esse traço começou a me dar prazer em fazer, era gostoso de fazer. E eu falei assim, bom, eu vou trabalhar com cores puras, né? Era o vermelho, o azul, o amarelo e o verde que se mistura ali. Usei o verde. Não usava preto. Então eu vou trabalhar com cores puras, isso eu defini, migrei para acrílica e comecei a testar. Meu estilo na época é um estilo tipo naif, mas porque eu não fui buscar, sabe? Ai, meu estilo é esse. Meu estilo é meu estilo. Estilo moderno, Neves. Isso aí. Né? É um estilo que me dava prazer em fazer, era gostoso. E foi aí que eu entrei, assim, numa mudança de vida, de mentalidade, de evolução. Acho que como ser humano, assim, a arte me explodiu, assim, nasceu a ler, né? Eu renasci quando eu comecei a viver daquilo que eu queria, que eu achava que eu ia viver, que era de arte, que daí não era bem assim, né? Que aí depois de 1 ano eu descobri o Arno. E quando eu descobri o jogo, eu me vi dentro da formulação. Por isso que fez todo sentido pra mim. Quando eu fiz aquilo que me dá prazer, por isso que o jogo ele é terapêutico e ele tem essa pegada de você se conhecer. Eu me reconheci dentro do jogo de pintar. Porque é exatamente um dos traços que é catalogado. Que é esse traço livre. Então eu fazia isso, lógico que eu coloquei ele como uma arte comunicativa, então eu sempre faço dentro de uma figura, né, a costela. E aí eu dentro dessa figura eu brinco com isso que me dá prazer, que é isso que o jogo proporciona. Que a gente já vai ver umas fotos, né, com alguns quadros seus. Exatamente. Vamos lá? Vamos lá. Fachada da Casa das Artes. Aí foi o dia da inauguração? Essa foto? Aí foi na semana da inauguração, quando eu coloquei a placa nova, né? Fiz uma outra identidade, outro logo para a Casa das Artes para renovar, né? Já que ampliou, vamos renovar tudo. E tem 2 quadros seus ali nas portas? Isso, aí eu fiz uma impressão, né? Que é a gente fecha essas 2 portas laterais, aí eu fiz essa impressão para as pessoas passarem e já apreciar um pouco de arte. Aqui iluminada à noite também no dia da inauguração. Esse foi o dia da inauguração, essa foto maravilhosa com essa lua linda. Eu falo que foi uma noite abençoada, porque estava uma noite muito linda. E aqui é a galeria, né? Isso mesmo, aí a galeria com todas as obras já postas dos artistas de Itu. Eu fiz uns fine arts das minhas obras. Aí, e os móveis também são à venda, tem uma parceria com o antiquário, tem o Rafa Vieira, que é nosso professor também de arte agora, a Adriana Fujimoto, que é nossa professora, tem Alberto Pezan, que também é um artista muito conceituado de Itu. Os icônicos, como eu já falei, tem a Sueli, que faz na folha, ela pinta na folha. Então eu consegui, Guilherme Kramer, que é de São Paulo, que está morando em Itu. Tem a fotografia do Marco Gonçalves, que também tem a Matiz, que é de Itu, ele também tem um espaço de arte em Itu bem legal. Então assim, a gente acaba trocando os espaços de arte, né, para promover que cada lugar é um. Aqui é no dia da inauguração, né? Olha quanta gente, que legal, cheia, casa cheia, né? Que delícia. Foi muito gostoso. E aqui essa foto? Uma patota de artistas aí, Raquel, Rafa, Marienho, Kramer, Aquiles, o Eric, que é produtor, Raquel, Stuck, a Ju, esposa do Kramer. Noite maravilhosa, né? O Espirro! Espirro, figura, né? Espirro já esteve aqui também, Sergilson já esteve aqui também. Que obras do Espirro? Obras de Espirro e retrata a Itu antiga, como ele diz, né? É um traço bem característico dele, né? Essas famosas porcelanas da Sueli Souza, uma artista incrível, ela até retratou a Casa das Artes, ela me deu de presente no dia. Maravilhoso, ela fez um azulejo muito lindo. Aqui também, né? Também, nas xícaras. Nas igrejas, tem os casarões, o trabalho dela é excepcional. A gente tá
querendo fazer um workshop agora, né, para ela poder ensinar esse trabalho lindo de porcelana. Aqui é um trabalho seu, representando Itu, né? Meu, exatamente, a Praça da Matriz. Ele foi feito na primeira feira da EcoArt em Itu. Tem uma foto aqui, a próxima, olha lá. Olha lá, ele fazendo na feira. Ele é feito todo mês, tem essa feira, né, no Parque do Taboão. E essa foi a primeira edição, foram alguns artistas que eu chamei, vamos lá pintar e tal. E aí eu fiz essa obra lá. Bem legal. E aqui? Aí a sala nova de arte, que aí é tudo as onde aulas. tudo acontece. Tá. Aula de pintura em tela, aula do bordado, os workshops vão acontecer nessa sala. Aqui é o novo espaço da molduraria? Isso, é um novo espaço de atendimento ao cliente, então a gente conseguiu dar mais conforto aos clientes, né, para poder atender melhor. É gostoso esse carinho pra gente dar pro cliente. Acolhimento, né? Aqui é o jogo de pintar, Aí né? é o jogo, aí é a minha sala do jogo. Você fica em casa aí, né? Nossa. Olha aí. E essa sala, só uma curiosidade, essa sala foi onde eu aprendi a pintar. Era a minha sala de aula. Ai, que legal. Então, assim, essa sala é super muito em casa, especial. então. Hoje é onde eu produzo, é onde é o jogo e é onde eu aprendi a dar as primeiras pinceladas. E esses quadros que estão aí na sua lateral aí, explica um pouquinho. A costela, essa folha, foi o primeiro quadro que eu fiz para uma exposição. E esse outro qual é a sua raça? Humana, né? Porque somos humanos, né? Não tem distinção. E esse aí eu fiz a partir da minha sombra. Ah, tá, o que tá à esquerda, né? Isso, que é esse busto, né? E esses dois quadros você fez para uma exposição, né? Que nós estamos vendo aí na foto. Foi a primeira exposição, porque assim, quando a gente fala assim, eu vou ser artista, identidade, agora eu vou expor. E eu peguei uma época que era pré-pandemia, né? Eu fiz essa primeira exposição em novembro de 2019 e comecei em 2020, entrou pandemia. Sim. Que pra mim foi muito bom, porque assim, eu tinha que deslocar tudo pra São Paulo, vida de artista é São Paulo. Né? Então, é mais difícil, é custo, né? Então, pra mim foi muito fácil, porque as galerias foram pro online, teve muita exposição, participei de muita exposição online. Então, pra mim foi excepcional, porque as galerias eram muito fechadas, né? Até pra você sentir a obra, é diferente, né? Mas aí elas tiveram outra alternativa, então eu participei de muita exposição virtual, foi bem legal. Essa foi em 2019? Foi novembro de 2019, eu criei essas 5 obras para poder levar na exposição. Aí tem a costela de Adão, né? A costela, que foi a primeira, aí fiz a pena. Que está mais pertinho de você, depois a pena. Teve a pena, que é Seja Leve, teve a borboleta, Seja Luz, que é o primeiro aqui à esquerda. Isso, e o último que é a Conexão. Ele é muito jogo de pintar, é muito formulação isso aí. E na época eu não fazia ideia do que era isso. Então, assim, essas 5 obras, hoje, depois de alguns anos, eu vejo que conta a minha história. Dessa limpeza de crenças. A costela me lembra muito a infância. Então, tudo que a gente vai de memória ali, tirando, descamando, né? A borboleta sai do casulo. A pena, seja leve, né? Seja luz na vida das pessoas. De repente, o intuito era proporcionar saúde através da arte, não uma arte comercial. Bom, e essa folha? Aí foi onde tudo começou, essa folha parece um coraçãozinho, foi muito fluido. Quando eu comecei a criar a minha identidade, eu peguei uns bloquinhos de madeira e comecei a testar. Foi uma série que eu chamo de portal, né? São os portaizinhos que eu fiz. Eu comecei a brincar, a testar e falei assim, nossa, gostoso fazer isso. E postei. Coloquei, nossa, que legal, que bonito. Eu falei assim, olha, será que é um caminho, né? E aí que foi pra identidade que eu fiz as outras grandes depois pra exposição. Mas foi a partir desse daí. E essa foto aí antiga? Olha, sou eu aqui num cantinho. Canto direito. Sou eu numa exposição da Casa das Artes em 2002, essa foto. Quando eu era aluna. Ah, você era aluna ainda. Eu era aluna. Então, todo ano a gente fazia exposição. Eu tenho que confessar que eu não reconheci você na foto. Acho que foi um dos últimos anos que eu tive cabelão. Depois já cortei, nunca mais tive cabelão. Que
legal. E quem era a sua professora na Casa das A Artes? professora sempre foi Neuza Gatti. Neuza Gatti. Excelente com espátula, eu fiz muito casario com ela, até que eu gosto muito de espátula. Esse ano eu vou testar algumas outras coisas, que é bem legal. A Neuza é excepcional. E foi a minha única professora de arte, de arte de pintura em tela. Depois eu fiz alguns workshops, mas aí era coisa de um dia. E quais cursos você tem feito ultimamente? Que você falou que tem feito uns cursos muito legais aí. Tudo que me ajudou nesse processo em 2019, que eu comecei a me conhecer melhor e querer saber que a gente não tá nesse mundo só para passar, mas que a gente tem coisas a aprender, né? Que me fez ver um outro ponto de vista de vida, que até então eu só vivia, né? Como um robozinho ali. A vida é essa e tudo bem. Mas não é, né? O que eu posso fazer para me melhorar e, consequentemente, melhorar o meu próximo? Então, quando eu entrei nessa coisa do autoconhecimento, que ainda é um pouco né? Deixa um pouco um negócio meio místico, né? Pronto, vai virar Buda agora, não vai errar mais, né? E pelo contrário, quando a gente se conhece, a cobrança nossa parece que começa a ser muito maior, porque assim, eu sei como é que funciona a mente, eu sei como que é o sentimento, e por que eu não consigo lidar com isso? Né? Então vira uma cobrança assim, punk, a gente tem que ter muito controle emocional para conseguir lidar. Então o que aconteceu? Em 2019, a arte foi a porta de entrada para eu me sentir bem, para eu me sentir bem comigo mesma, para me conhecer. E aí, nisso, eu falo que quando a gente vira essa chavinha, a gente se abre para um mundo de possibilidades, né? Eu fiz numerologia nessa época, e aí eu estudei a numerologia. Depois eu entrei para uma terapia, porque eu sempre fui muito, não contra, mas eu tinha vergonha de fazer terapia, de me expor, porque eu morria de vergonha. Jamais eu faria uma entrevista. Daria uma entrevista. Como hoje, por exemplo? Imagina! Não? Eu não gravava áudio nem no WhatsApp, de vergonha. Sua terapia funcionou, então. Porque assim, eu falo que eu não tinha vergonha, eu tinha vergonha de quem eu era. Né? E então, aí foi isso, aí eu entrei para essa terapia, que era em grupo, e fui e não parei mais, que chama Heart Healing. Eu me formei na Heart Healing ano passado. Né? Que é uma terapia que cuida mente, corpo e energia, né? É o chamado, que é o holístico, porque cuida do todo. E junto disso eu inseri a arte e também fiz a formação de constelação familiar. Então eu empacotei isso num conceito, né? Eu pego os conceitos de cada um e ferramentas de vários e meio que compilei, que foram coisas que me fez muito bem. Que em 2 anos conquistar tudo que eu não conquistei uma vida inteira. Como que a arte, então, pode tornar as pessoas mais felizes? A arte, como eu sempre falo, a arte ela é uma comunicação não verbal. As pessoas, às vezes, elas não sabem o que elas sentem. Tá doendo. Quando é emocional, a gente se acostuma, né? Enquanto não cai no físico, você vai levando, vai aguentando. Então a arte, ela vem para tirar, às vezes, uma angústia, um trauma. E por que é importante um processo terapêutico, independente do qual seja, porque cada um vai ter um momento e uma consciência, né? Para poder trabalhar aquilo que você tira. Então eu falo que a arte cura, porque ela me curou. Ela me colocou na rota de novo. Ela desconstruiu tudo o que eu tinha construído, que foram construindo para mim, e eu fui aceitando como verdade. Então a arte para mim ela serviu de desconstrução, que é o que acontece no jogo. A gente desconstrói a técnica, desconstrói o que te mandam fazer. E você é você. Se coloca, né? Se coloca de novo. Então a arte cura. Ali, nós estamos chegando no final da nossa entrevista, que foi uma delícia. Eu queria que você deixasse os seus endereços digitais e deixasse um convite para que as pessoas
Vão até lá a Casa das Artes, ver as obras que estão lá na galeria, conhecer um pouco do seu trabalho. Vai ser um prazer receber todos vocês. O meu contato do Insta, para quem quiser saber mais da terapia, do autoconhecimento, que é o canal que eu falo mais, é o aleneves_arte, com o T mudo. E o da Casa das Artes é Casa das Artes de Itu, para acompanhar sobre as aulas de pintura, workshop, o que está acontecendo na galeria, para quem precisar emoldurar, porque a Casa das Artes, ela também promove saúde, né? A saúde mental através da arte, porque na galeria você vai ver uma obra de arte, isso vai te fazer bem, né? As aulas de arte te proporcionam bem-estar. A moldura vai emoldurar lembranças afetivas, seja de uma foto, de uma viagem. Então a moldura também resgata esse trabalho afetivo. Então a Casa das Artes é saúde. Então quem quiser conhecer esse casarão centenário, que eu tenho o maior amor em falar, né, da Casa das Artes, será um prazer receber vocês. Ele fica na Rua dos Andradas, número 617, no Centro Histórico de Itu. Aberto de segunda a sábado, segunda a sexta das 9 às 18 e de sábado das 9 até 1 da tarde. Muito bom. Ali, eu queria agradecer a sua presença aqui, né? Veio comemorar junto comigo o aniversário de Itu. Agradecer e parabenizar pelo seu trabalho, por essa iniciativa da Casa das Artes de reestruturar ela, de reinaugurar e de proporcionar um espaço tão aconchegante e tão de saúde, como você mesmo diz, né? Saúde para as pessoas através da arte. Parabéns, viu? Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de explicar um pouco sobre o jogo, de divulgar a Casa das Artes e parabenizar a nossa cidade, esse dia tão especial, tá? Homenageando nossa cidade com a Casa das Artes, é sensacional. Muito obrigada. Vamos juntas, então? Bora Vamos lá? lá? Parabéns, Itu! Obrigada pela sua presença, viu? Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Até semana que vem que eu tô de volta.